No Natal, minha sobrinha abriu meu presente, riu e disse: um iPad mini? É só isso que eu ganho? E me atirou com ele. Fiquei de pé, calmo, peguei todos os presentes que tinha trazido, 16 caixas embrulhadas, e os coloquei de volta no meu carro. Meu pai gritou: não faça drama. Eu respondi: não estou fazendo, mas amanhã às 9 horas vou atualizar o pagamento automático da hipoteca. Ele ficou em silêncio. Naquela manhã de Natal, eu estava na sala dos meus pais, segurando uma caneca de café morno, quando minha sobrinha rasgou o embrulho do meu presente, olhou para ele por um instante e riu como se eu tivesse dado uma meia velha. Ela levantou a caixa para que todos vissem. Um iPad mini, disse, alto e claro. É só isso que eu ganho. Antes que eu pudesse processar, ela tirou o presente direto no meu peito. Não foi forte o suficiente para machucar, mas o bastante para deixar claro o recado. A sala explodiu naquele tipo de riso desconfortável, o tipo que as pessoas usam quando não querem admitir que algo feio acabou de acontecer. Meu filho, Ethan, estava sentado de pernas cruzadas no tapete perto da árvore. Ele se assustou, como se o iPad tivesse acertado ele em vez de mim. Ethan tinha 8 anos, era quieto, educado, daquelas crianças que dizem com licença se precisam passar por alguém. Ele passou a viagem inteira falando sobre como talvez o vovô finalmente pendurasse o desenho dele na geladeira este ano. Eu olhei para baixo e vi as mãos do Ethan apertarem o pequeno floco de neve de papel que ele tinha feito de presente para a vovó. Minha mãe não disse uma palavra. Apenas tomou um gole da sua mimosa e sorriu, como se aquilo fosse fofo. Minha irmã Carara até deu um sorriso de canto de boca, como se a filha tivesse acabado de soltar uma piada perfeita. E meu pai? Meu pai se recostou na poltrona e disse: ela só está sendo honesta. Minha garganta ficou apertada. Eu não gritei, não fiz nada dramático. Apenas me levantei, caminhei até a pilha de presentes que tinha trazido, 16 caixas, todas bem embrulhadas, etiquetadas com cuidado, escolhidas com carinho, e comecei a pegá-las uma por uma. A fita adesiva estalava sob meus dedos. As alças das caixas escapavam. Cara piscou, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Arnold, o que você está fazendo? Ela perguntou. Eu não respondi. Continuei pegando os presentes. Eles eram para todos, meus pais, minha irmã e o marido dela, minha sobrinha, meu sobrinho, meus primos que sempre apareciam, até o vizinho do meu pai que, de alguma forma, sempre acabava nas festas de família e sempre ia embora com uma garrafa de algo caro. Eu tinha comprado tudo de qualquer jeito, porque era assim que eu fazia. Empilhei as caixas nos braços até quase não conseguir enxergar por cima delas, depois fiz 2 viagens até o carro. Atrás de mim, meu pai finalmente levantou a voz. Não faça drama, gritou, como se eu tivesse derrubado a árvore de Natal. Virei-me na porta, com as chaves na mão, o mais calmo que pude. Não estou, disse. E então acrescentei a frase que mudou a temperatura da sala inteira, mas amanhã, às 9 horas, vou atualizar o pagamento automático da hipoteca. Então isso virou esperado. Então virou algo que eles agiam como se tivessem conquistado. Se o pagamento alguma vez atrasasse um dia por causa de um feriado, meu pai me mandava mensagem como se eu tivesse cometido um crime. Hipoteca não passou? Conserta. Não. Oi, tudo bem? Só isso. E não era só hipoteca. Eram os impostos da propriedade, só desta vez. Era o conserto do sistema de ar-condicionado quando morreu em julho. Eram os implantes dentários da minha mãe, que insistia que não devia pagar porque eu era dentista. Era a emergência da Carara a cada 2 meses. Cara tinha 36 anos, era casada, 2 filhos, constantemente lutando, constantemente quase conseguindo se reerguer. Um mês era o pagamento da minivan. Outro mês, aulas de dança particulares para minha sobrinha porque ela era talentosa. Arnold, não destrua os sonhos dela. Outro mês, o mínimo do cartão de crédito deles porque tiveram uma temporada difícil. Eu ajudava porque dizia a mim mesmo que era temporário. Dizia a mim mesmo que era família. E toda vez que tentava me afastar, mesmo que um pouco, algo acontecia, um comentário, uma provocação, um pequeno lembrete de que Ethan e eu éramos apenas convidados da família, não realmente parte do centro dela. Ethan percebeu as coisas muito antes de eu querer que ele percebesse.
Ele notava que a vovó sempre tinha os lanches favoritos do primo, mas nunca os dele. Ele notava que os primos recebiam grandes meias combinando com os nomes bordados, e ele ganhava uma vermelha simples que alguém comprava de última hora. Ele notava que, nas fotos de família, os filhos da Carrara eram colocados no meio, e Ethan ficava na borda, como um acessório. Ele nunca reclamou. Só ficou mais quieto. Um dia de ação de graças, quando tinha 6 anos, minha mãe distribuía as fatias de torta. Meu sobrinho ganhou a maior fatia. Minha sobrinha ganhou chantilly em forma de um redemoinho perfeito. Ethan recebeu um pedaço fino, com a borda quebrada. Ele não chorou. Apenas sussurrou para mim: "Tudo bem, pai. Eu não preciso de muito." Aquela frase me atingiu mais do que qualquer outra coisa. Porque nenhuma criança deveria aprender a se encolher para sobreviver ao tempo em família. Mas eu continuei mesmo assim. Continuei pagando, continuei aparecendo, continuei comprando presentes caros demais para pessoas que mal demonstravam gostar da gente. Eu achava que, se continuasse generoso, eles continuariam gentis. Achava que, se continuasse útil, eles continuariam amorosos. Eu não queria admitir a verdade: eles não eram amorosos. Eles eram confortáveis. Naquela manhã de Natal, o episódio do iPad não foi o primeiro sinal. Foi apenas o mais claro. Eu tinha escolhido o iPad mini porque minha sobrinha implorava por um ano inteiro. Nem queria dar algo tão caro, especialmente depois da forma como ela às vezes falava com Ethan. Mas fiz isso porque a Cara continuava me mandando mensagens: "Ela tem se esforçado tanto na escola. Tem sido uma ótima ajudante. Ela realmente merece algo grande." Cara não dizia "por favor." Nunca dizia "se você puder." Apenas escrevia como se eu fosse a conta pessoal da Amazon da família, então eu comprei. Também comprei para meu sobrinho um headset de videogame. Comprei para minha mãe uma nova batedeira porque ela reclamava que a dela era velha e feia. Comprei para meu pai um Sartwat sofisticado que ele tinha apontado numa loja 2 meses antes, dizendo: "Deve ser bom gastar dinheiro assim." Comprei cartões presente para os primos. Comprei botas quentes de inverno para o priminho do Ethan porque a Cara disse que não podia pagar. 16 presentes cuidadosamente embrulhados, com etiquetas, laços, tudo organizado. E no momento em que minha sobrinha não se sentiu impressionada o suficiente, ela me jogou o presente como se eu não valesse nada, como se meu esforço fosse uma piada. E a pior parte foi o jeito que Ethan me olhou, não com raiva, apenas envergonhado, como se quisesse desaparecer dentro do tapete. Essa foi minha gota d'água, não o iPad, não a risada, mas aquele olhar no rosto do meu filho, porque eu conseguia engolir o desrespeito. Eu vinha engolindo isso há anos. Mas eu não ia ensinar meu filho que amor significa deixar as pessoas te tratarem como lixo. Naquela noite, de volta à nossa casa, eu não decorei mais nada. Não forcei a alegria. Fiz para Ethan um sanduíche de queijo grelhado e sopa de tomate. Ele se sentou no balcão da cozinha, ainda com o suéter de Natal, esfregando a borda do floco de neve de papel entre os dedos. Eu fiz algo errado, ele perguntou. Aquela pergunta partiu algo dentro de mim. Coloquei minha tigela na mesa e respirei fundo. Não, eu disse. Você não fez nada de errado. Ele assentiu, como se quisesse acreditar, mas não totalmente. Peguei a pastinha com os desenhos dele, aquela que ele sempre levava para os encontros de família porque gostava de mostrar suas artes. Ele abriu e me mostrou o que tinha feito para meus pais, a casa deles, uma árvore grande, bonequinhos de palito de mãos dadas. Ele tinha escrito: "Feliz Natal, vovô e vovó", em letras maiúsculas cuidadosas. "Tudo bem", disse ele de novo, rápido demais. "Da próxima vez a gente fica em casa." Eu olhei para aquele desenho e senti minha mandíbula se apertar. Não íamos simplesmente ficar em casa na próxima vez. Íamos parar de bancar as pessoas que faziam meu filho se sentir indesejado. Então, depois que Ethan foi para a cama, abri meu laptop na mesa da cozinha. A casa estava silenciosa, daquele tipo de silêncio em que você consegue ouvir a geladeira zumbir e o aquecedor clicando. Entrei no meu banco. Lá estava o pagamento recorrente, hipoteca automática, $1.842,17, programado mensalmente. Fiquei sobre ele por um segundo. Minhas mãos não tremiam mais. Eu não estava fazendo isso com raiva.
Estava fazendo com clareza. Cliquei. Selecionei editar pagamento. Troquei a conta de origem da conta corrente para nenhuma. Então cliquei em cancelar pagamento automático. Apareceu um aviso: cancelar este pagamento recorrente pode resultar em pagamentos perdidos. Eu olhei para ele. Depois cliquei em confirmar. A tela de confirmação carregou: seu pagamento recorrente foi cancelado. Tirei uma captura de tela. Em seguida, abri uma segunda aba e entrei na conta conjunta que tinha criado anos atrás para despesas da família. Aquela conta era onde eu vinha direcionando dinheiro para Carara e meus pais usarem em emergências. Não deveria ser uma bagunça livre. Mas tinha se tornado uma. Transferi o saldo restante, cifrão 6,13,28, de volta para minha conta principal. Então eu fechei. O banco pediu um motivo. Eu digitei não é mais necessário, porque não devia um parágrafo para eles. Devia proteção para o ITA. Coloquei o alarme para 8h45. Não porque tivesse mais a fazer com o banco, mas porque sabia que no segundo em que meu pai acordasse e verificasse a conta, o pânico começaria, e eu queria estar acordado e firme quando isso acontecesse. Às 9h07, meu telefone tocou. Era meu pai. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Bom dia, disse. Sem calor, sem raiva, apenas um fato. A voz dele estava tensa e cortante. O que você fez? Eu não fingia não saber. Cancelei o pagamento automático. Um breve silêncio. Então ele explodiu: você não pode fazer isso. Quase ri. Ele falou como se a hipoteca fosse minha, como se eu estivesse cancelando minha própria obrigação. É sua hipoteca, eu disse. Você pode pagar. A voz da minha mãe surgiu ao fundo, abafada, mas em pânico. O que ele está dizendo? Diga para ele parar. Meu pai baixou a voz, tentando soar razoável. Arnold, você está chateado. Tudo bem, mas não nos castigue por causa de um comentário de criança. Aí estava, um comentário de criança. Como se minha sobrinha atirar um presente de mais de $500 em mim fosse normal. Como se todo mundo rindo enquanto Ita encolhia fosse um momento inofensivo. Mantive a voz calma. Não é um comentário só, disse. Já são anos. Ele tentou me interromper. Continuei mesmo assim. Você não pode tratar meu filho como opcional e ainda esperar que eu banque sua vida. Meu pai soltou um suspiro pesado. Você está sendo dramático. A mesma palavra de ontem. O mesmo roteiro. Eu me recostei na cadeira e olhei para a árvore de Natal na nossa sala, menor que a dos meus pais, um pouco torta, coberta de enfeites feitos pelo Ita. Não estou, eu disse. Só estou acabado. O tom do meu pai mudou rápido. Não mais suave, mas desesperado. Arnold, nós contamos com você. Claro que contaram. Esse era o problema. Não deveriam ter contado, eu disse. Ele levantou a voz de novo. E daí? Você vai nos cortar? Tudo por causa de um comentário da filha da Cara? Eu não caí na armadilha. Não sou seu banco reserva, eu disse. E Ethan e eu não vamos passar feriado sendo alvo de risadas. Ele ficou em silêncio. Não porque tivesse entendido, mas porque estava fazendo as contas, porque sabia exatamente o quanto vinha se apoiando em mim. Minha mãe pegou o telefone, a voz trêmula, como se fosse chorar. Arnold, querido, por favor. Não quisemos ofender. Ela é adolescente. Você sabe como são as crianças. Eu olhei para a parede por um segundo, lembrando do rosto do Ethan. Eu sei como meu filho é, eu disse. Ele é gentil. É quieto. Se esforça. E vocês todos o fazem se sentir pequeno. Ela fungou. Então, o que fazemos? Aquela pergunta quase me fez rir de novo, porque não era como consertamos o que fizemos com Ethan, era como resolvemos o problema do dinheiro. Vocês que resolvam, eu disse. Então, porque ainda não queria ser cruel, acrescentei, não estou bloqueando vocês. Não estou gritando, mas o dinheiro acabou. Esse é o limite. Minha mãe sussurrou,
isso vai destruir a família. Engoli em seco. Não. Isso vocês que destruíram. Eu só não vou pagar mais por isso. Então encerrei a ligação. As consequências vieram em ondas. Primeiro meu pai ligando sem parar, como se ligasse o suficiente, eu cederia. Depois a cara mandando mensagens enormes: você envergonhou minha filha. Ela não quis dizer assim. Você está se achando o herói. A mãe está chorando. Então a pressão de culpa ficou mais específica. Cara, você sabe o que acontece se o pai perder a hipoteca? Eles podem perder a casa. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo, porque não sabia. Eu sabia há anos. Por isso continuava pagando. Por isso deixava eles se aproveitarem de mim. Mas então olhei para Ethan sentado no chão montando um Lego, cantando baixinho para si mesmo, finalmente relaxado porque não estávamos indo à casa de outra pessoa para sermos tolerados. E percebi algo simples: se meus pais perdessem a casa, não seria porque eu parei de pagar. Seria porque eles construíram toda a vida assumindo que eu sempre pagaria. Esse não era mais meu problema para resolver. 2 dias depois, cara apareceu no meu consultório, não para um atendimento odontológico, apenas invadindo a sala de espera como se fosse dona do lugar. Os olhos da minha recepcionista se arregalaram. Está tudo bem, eu disse, levantando-me. Acompanhei cara até meu escritório particular e fechei a porta. Ela não se sentou. Cruzou os braços e disse: então, você realmente vai fazer isso? Eu mantive a calma. Sim. A voz dela falhou, mas não de tristeza, de raiva. Você está punindo mamãe e papai porque minha filha não gostou de um presente. Pisquei devagar. Não foi isso que aconteceu, eu disse. E você sabe disso. Ela bufou. Ela é adolescente. Dramática. Não jogou o presente com força. Eu olhei para a cara até ela ficar desconfortável. Ita estava bem ali, eu disse, e todos riram. Cara revirou os olhos. Ai meu Deus, Arnold. Ele é criança. Vai esquecer. Aquela frase revirou meu estômago, porque não era verdade. Crianças lembram do sentimento. Lembram quem as protegeu. Lembram quem não. Não levantei a voz. Apenas disse: você não decide o que meu filho vai esquecer. O rosto da Carara se fechou. Então ela tentou um novo ângulo. E daí? Você vai deixar eles perderem tudo depois de tudo que fizeram por você? Quase perguntei como assim, mas não o fiz. Mantive simples. Fiz muito por eles, disse. Tenho feito há anos, e eles vêm se aproveitando, tratando Ethan como se fosse menos. Os olhos da Carara desviaram por um instante. Aquilo me disse que ela sabia. Ela tinha visto as pequenas coisas, só se beneficiava fingindo que não importavam. Então ela fez o que sempre fazia quando não podia ganhar nos fatos, foi para o golpe emocional. Você sempre se acha superior porque é dentista, disse. Como se fosse melhor do que nós. Senti minha mandíbula se apertar, mas mantive a calma. Não acho que sou melhor, disse. Acho que Ita merece melhor. Cara abriu a boca, depois fechou, e finalmente falou a parte silenciosa em voz alta. Então, o que eu faço quando preciso de ajuda? Lá estava. Nada de como consertamos as coisas, nada de desculpe, Ethan se machucou. Só, e o meu dinheiro? Assenti uma vez. Você faz seu orçamento, disse. Resolve como qualquer outro adulto. O rosto da Carara ficou vermelho. Você é inacreditável. Eu caminhei até a porta do meu escritório e abri. Não estou discutindo, eu disse. Essa conversa acabou. Cara ficou parada mais um segundo, como se esperasse que eu a seguisse. Não segui. Ela foi embora. Minha recepcionista sussurrou: você está bem? Eu soltei o ar. Estou, disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente queria dizer aquilo. A semana seguinte foi uma inundação de mensagens. Meu pai deixou um recado de voz, tentando soar digno: não sei quem você pensa que é, mas não se faz isso com os pais. Minha mãe deixou outro, mais suave, mas ainda errado: somos família.
Família ajuda família. Eu não retornei às ligações. Não expliquei de novo, porque limites não são negociáveis. A única pessoa para quem expliquei foi Ethan. Não de forma pesada, apenas com honestidade. Estávamos escovando os dentes uma noite quando ele perguntou: vamos à casa da vovó de novo? Olhei para ele no espelho. Não, eu disse. Não por um tempo. Ele fez uma pausa, escova na boca. Eles não queriam que a gente fosse? Minha garganta se apertou de novo. Não menti. Às vezes as pessoas não sabem como ser gentis, eu disse. E eu não vou te colocar em lugares que te façam sentir mal. Ethan engoliu em seco e assentiu. Então ele me surpreendeu. Tá bom, disse. Podemos fazer o Natal em casa no próximo ano? Com panquecas. Eu ri baixinho. Com panquecas. Prometo. Em janeiro, as consequências ficaram reais para eles. Não para mim. Para eles. Meu pai perdeu o primeiro pagamento. Não porque não conseguisse juntar nada, mas porque era teimoso, achando que eu ia entrar em pânico e resolver. Em vez disso, recebeu uma notificação de atraso. Depois outra. Então me ligou de novo, a voz tremendo de raiva: você realmente vai deixar isso acontecer? Eu não respondi no mesmo tom. Você realmente vai deixar a sua própria hipoteca acontecer? Corrigi. Ele xingou baixinho. Então veio o próximo nível de manipulação. Minha tia ligou, não para perguntar como Ethan estava, nem para saber por que desaparecemos. Ligou para mediar. Arnold, disse, seus pais estão estressados. A pressão do seu pai, eu a interrompi suavemente. Não vou discutir a saúde deles como se fosse uma moeda de troca, disse. Ela bufou. Você sabe que eles te amam. Eu não discuti. Eu apenas disse a verdade. Amor não é humilhar meu filho e ainda esperar que eu continue bancando eles. Ela ficou em silêncio. Então disse: então, você realmente vai cortar eles? Sim, eu disse. Vou. Ela suspirou, como se eu a tivesse desapontado. Tudo bem, disse. Bem, espero que você consiga viver consigo mesmo. Olhei para Ethan do outro lado da sala, montando outro Lego, tranquilo. Eu não consigo, eu disse, e desliguei. Na primavera, meus pais refinanciaram. Não porque quisessem, mas porque precisavam. Pediram ajuda a Cara. Cara pediu ao meu tio. Meu tio disse não. Finalmente, eles fizeram o que deveriam ter feito anos atrás. Resolveram as coisas sem mim. E foi aí que começaram os pedidos de desculpa. Não desculpas de verdade, mas convenientes. Minha mãe apareceu na minha casa no sábado, com uma torta de supermercado e os olhos marejados. Ethan estava no quintal, jogando bola de tênis para nosso cachorro. Minha mãe ficou na varanda e disse: podemos conversar? Eu não a convidei para entrar. Saí e fechei a porta atrás de mim. Ela parecia ofendida, como se merecesse minha sala de estar. Desculpe pelo Natal, disse rápido. Saiu do controle. Eu esperei. Ela acrescentou: sua sobrinha foi rude. Ainda esperando. Então disse: não queríamos magoar o Ethan. Essa foi a vez mais próxima que ela chegou de dizer o nome dele em semanas. Eu assenti. Ok, eu disse. Ela piscou. Isso é tudo. O que você quer que eu diga? Perguntei. Ela me olhou como se não pudesse acreditar que eu não estava derretendo. Quero que as coisas voltem ao normal, disse. Mantive a voz calma. Não, eu disse. Não podem. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Arnold, você está sendo tão frio. Eu não recuei. Estou sendo cuidadoso, eu disse. Pelo meu filho. O rosto da minha mãe se fechou. Então, você vai nos punir para sempre? Eu balancei a cabeça. Isso não é punição, eu disse. Isso é consequência. Você não tem acesso ao Ethan se o tratar como um detalhe. E não tem acesso ao meu dinheiro de jeito nenhum. Ela sussurrou: seu pai está arrasado.
Acredito que ele ficou chateado. Eu não acreditava que ele estivesse arrasado pelos motivos certos, respondi. Reforcei o limite mais uma vez. Simples. Não vou bancar uma família da qual meu filho não faz parte, disse. Minha mãe me encarou por um longo momento. Depois, olhou além de mim, para o quintal, onde Ethan ria porque o cachorro tinha roubado sua luva. Pela primeira vez, vi algo parecido com vergonha cruzar o rosto dela. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi algo. Ela engoliu em seco. Posso pelo menos dizer oi para ele? Perguntou. Pensei por um momento. Então disse, hoje não. O rosto dela se contorceu como se eu tivesse dado um tapa. Mas eu não me senti culpado, porque não estava fazendo isso para machucá-la. Estava protegendo Ethan de aprender que amor significa aceitar tudo o que te dão. Minha mãe deixou a torta na varanda mesmo assim. Eu a joguei fora depois que ela foi embora. Não de forma dramática, apenas silenciosamente, como se faz quando algo não é mais seu. O verdadeiro fechamento veio no Natal seguinte. Só eu e Ethan. Ficamos em casa. Fizemos panquecas. Montamos nossa pequena árvore torta e penduramos todos os enfeites de papel que Ethan já havia feito, inclusive aquele que ele trouxe para a casa dos meus pais no ano anterior. Ele colou um novo desenho na nossa geladeira. Era nossa casa desta vez, só nós dois, um cachorro, uma árvore e um grande balão de fala que dizia, Feliz Natal. Sem avós, sem primos, sem sorrisos forçados. Mais tarde, naquela tarde, minha prima Leia apareceu com seu filho adolescente. Ela era a única pessoa da família que tinha mandado mensagem depois do Natal dizendo, viu o que aconteceu. Me desculpe. Ela entregou a Ethan uma pequena sacola de presente. Dentro havia um caderno de desenhos e um conjunto de lápis de cor. Os olhos de Ethan brilharam como se alguém tivesse ligado sua luz novamente. Leia olhou para mim e disse suavemente, você fez a coisa certa. Eu não me senti triunfante. Eu me senti firme. Naquela noite, depois que Ethan foi para a cama, sentei-me na sala com as luzes da árvore acesas e o celular virado para baixo na mesa. Não havia chamadas perdidas, nem mensagens de culpa, apenas silêncio. E nesse silêncio, finalmente entendi o que eu vinha comprando com meu dinheiro todos aqueles anos. Eu vinha comprando acesso. Comprando paz temporária. Comprando minha entrada em lugares que na verdade não nos queriam. Então, eu parei. E o engraçado é que, quando parei de pagar, a paz não desapareceu. Ela melhorou, porque pela primeira vez a paz era real. Fui ao quarto do Ethan para checar se ele estava bem. Ele dormia com seu novo caderno de desenhos no travesseiro ao lado, como se fosse um tesouro. Puxei o cobertor sobre o ombro dele e sussurrei a promessa que deveria ter feito antes, você nunca vai ter que conquistar seu lugar comigo. Então apaguei a luz e fechei a porta. Silencioso. Simples. Feito. Nota rápida do autor, estou com Arnold. Não porque um presente foi rejeitado, mas porque o filho dele assistiu a uma sala tratar o desrespeito como entretenimento e chamar isso de honestidade. O primeiro trabalho de um pai é garantir segurança, e isso inclui segurança emocional. Quando apoio se transforma em direito adquirido, deixa de ser cuidado e vira exigência. A lição é simples: generosidade precisa de limites ou ela ensina pessoas a tomar e crianças a se calar para sobreviver. Arnold se manteve calmo, encerrou a linha de dinheiro aberta e escolheu um lar tranquilo para Ethan. Lições práticas: mantenha a ajuda financeira separada das contas do dia a dia. Use login seguro, alertas e autenticação em 2 fatores. Coloque qualquer apoio contínuo por escrito, com valores claros, datas e um ponto final definido. Guarde registros e capturas de tela, não por drama, mas por clareza. E se o padrão não mudar, estabeleça um prazo, comunique uma vez e cumpra.